Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e uma das coisas que você tem que entender mais básicas sobre a Escola Austríaca de Economia e sobre economia, porque a Escola Austríaca é só um jeito de ver a economia, e o que você tem que entender é que a economia não é números. As pessoas não são números. É muito fácil você olhar para um PIB e falar, o PIB no Brasil vai encolher 3% esse ano. Quer dizer que está tudo ruim? Não. Algumas coisas estão crescendo, algumas coisas estão encolhendo, e a média de tudo é menos 3%. Você tem que olhar esses dados, tem que entender o que eles querem dizer, e quanto mais você olha eles, mais você chega perto das pessoas. Só que não tem como você chegar e analisar todas as pessoas. Toda vez que você reduz todo mundo a números, você perde informação. E quanto mais coisas um número significa, menos informação real ele te dá. Se eu te falar que a inflação esse ano foi 9,5% ou 10%, isso te diz que preços subiram, em média, 9,5% ou 10% no Brasil. Isso não te diz em que regiões, ou que motivos, ou que preços, ou por quê. Você teve parte da inflação sendo causada por expansão monetária nos últimos anos. Você teve parte da inflação sendo causada por preços represados, parte da inflação, nesse caso, alta de preços, sendo causada pelos preços represados pelo governo subindo no começo do ano, depois que a Dilma foi reeleita, depois daquele estelionato. E agora você tem inflação por causa do dólar. São três inflações, são três mudanças de preços causadas por motivos diferentes. Aí se eu te falo que ela é 10% esse ano, eu não disse muita coisa. Toda vez que os economistas tentam reduzir as pessoas a números, fazer equações, fazer teorias, não, a gente vai enfiar isso tanto de dinheiro na economia e o outro tanto vai sair ali. E todas as pessoas? E as pessoas que estão nesse processo? Quem está realmente ganhando? Porque dinheiro não é riqueza, dinheiro é só dinheiro. Está sendo produzida riqueza? Não. Para quem? Onde? Quando? E quem não está envolvido? Quem não está envolvido está perdendo uma oportunidade. Vale a pena? Não, não sei. Isso era um debate. Eu recentemente vi uma palestra do David Friedman em que ele falava, olha, há uns bons anos atrás a gente tinha um debate se a população crescer era uma coisa boa ou não. Porque a população pode crescer, e daí vai ter um peso maior no INSS, vai ter um peso maior nas escolas públicas, nos hospitais públicos. Mas do outro lado tem o lado bom, que essas pessoas vão desenvolver coisas e entrar em profissões e produzir riqueza. Então tem gente que vai falar, que tá falando que a população vai explodir e vai todo mundo morrer de fome. E tem outras pessoas falando, não, mas essas pessoas vão desenvolver tecnologias que vão produzir mais alimento. Então como que você consegue calcular isso? A resposta é, você não calcula. Não é possível fazer esse cálculo. Você não tem como somar isso tudo. Você pode somar todas as riquezas produzidas no Brasil. Inclui tráfico de drogas ou não? Porque você acabou de tirar uma boa parte da economia do Brasil. Mas é 0,1% lá no final do PIB. Mas é 100% da renda de algumas pessoas. Você vai colocar elas ou não? Mas a inflação foi 10%. Mas naquela cidade foi 2%. Mas na média foi 10%. Mas ali eles estão bem. Se você interferir aqui, você vai afetar os caras lá. É só que tem mais gente mal aqui e gente que não tá tão mal assim lá. Você vai punir uma em relação à outra? Por quê? Eles são melhores um que o outro? Sempre que você vê esses números, alguma merda acontece. Tem Thomas Sowell, é um economista que eu gosto muito, ele não é um economista austríaco, mas ele é um economista muito bom, realista. Ele fala a verdade, você goste ou não, e ele fala a verdade de um jeito assim bem cru. Então, não necessariamente cru, mas um pouco mais refinado. Ele tem um discurso muito bom, uma palestra muito boa, em que ele fala que nos Estados Unidos tentaram calcular quantas pessoas no país estavam passando fome. A conta era muito simples, porque lá nos Estados Unidos você tem uma coisa que se chama food stamps. É um selo de comida, é um vale que o governo te dá que você vai no mercadinho e troca por comida. E você recebe ele se você ganha até uma certa renda. Então eles calcularam quantas pessoas recebem essa renda e quantas pessoas usam esses food stamps. As pessoas que não usam estão passando fome. O que é E ele fala, é meio difícil, porque você tem que fazer uma pesquisa, porque essa foi a pesquisa, é ridículo. Se você fosse fazer isso de verdade, você teria que mandar pesquisadores para todas as cidades do país para parar as pessoas e perguntar, vem cá, você tá com fome? Não dá. E ele falou, ok, então usando esses dados absurdos, eu tentei encontrar, o Thomas Sowell falando, na cidade dos Estados Unidos que passa mais fome, que mais tem pessoas com fome, e era uma cidade numa região agrícola, onde as pessoas trabalhavam uma nas fazendas das outras, e como elas trabalhavam em fazendas, parte do salário delas era em room and board, era em
Estoque. Eu vou ajudar o cara lá a colher os repolhos, ele me dá uns. Eu vou ajudar o cara lá do gado, eu ganho um pouco de carne. Então você ganha parte do que você trabalhou em produtos, então sua renda é um pouco mais baixa, então por isso você você qualifica para usar os food stamps, mas você não usa eles porque você tem comida. Então você tinha as pessoas com mais fome, segundo aquela estatística ali, o que era ridículo. E ele aponta também que fizeram uma pesquisa de sangue nas pessoas pobres dos Estados Unidos para ver se eles sofriam de mais doenças. E tudo que eles encontraram foi que eles têm uma propensão um pouco maior à obesidade. Eles têm uma incidência um pouco maior de obesidade, o que é presumivelmente por fome. É ridículo. Então, cuidado com estatísticas. Estatística é um bom jeito de mentir pra você sem você ver. Te dá um número. Ah, o Maranhão recebe... Eu fui recentemente dar uma palestra no Maranhão. O Maranhão recebe, não lembro de cabeça agora, mas 10 bilhões de reais do governo federal e paga 4 bilhões de imposto. Então eles recebem 6 bilhões a mais que eles pagam, eles estão roubando as outras pessoas? Sim. Mas eu desci lá, a primeira coisa que eu perguntei foi, vem cá, quantas obras do PAC vocês têm aqui? Aquelas obras do PAC que custam 200 milhões que estão simplesmente largadas. Ou aquela obra, a Arena das Dunas, 1 bilhão para erguer aquela porcaria pra lá. Ah não, mas é que o Estado recebeu investimento. Não serviu pra nada. Você pode olhar o número e falar, não, mas o Maranhão recebeu 6 bilhões de reais do governo federal. Mas pra que serviu? Ah, bom, construiu aquela estrada lá que ninguém usa, tem aquele porto que reformar que tá largado, construíram aquele estádio que eles não terminaram e caiu, construíram não sei o que, fizeram um monte de casa lá que não terminou e fizeram um projeto de água que deu errado. 6 bilhão. Sei lá, eu tô inventando. Esses casos em específico eu tô inventando. Mas você tem que olhar o que realmente aconteceu com o dinheiro, o que realmente foi feito, para onde ele realmente foi. E é impossível fazer isso nos últimos detalhes, é impossível você saber, não. Cada pessoa aqui, ó, lá no Maranhão, de cada pessoa, ó, o Luiz aqui recebeu tanto, e ele considerou isso bom. A Joana ali recebeu tanto, mas pagou isso aqui, e ela não está satisfeita, ela quer mais isso e isso. Não tem como você erguer essas fichas de todos os cidadãos do estado, até porque se você conseguisse fazer isso, na hora que você terminou a pesquisa já mudou. Na hora que você terminar a pesquisa, todo mundo já mudou. Tem jeito. Não tem como você rastrear todos esses dados instantaneamente e computar eles instantaneamente ali para produzir um resultado do que o governador, ou o político, o deputado federal, ou o burocrata de alguma autarquia federal tem que fazer. Não tem como. Quando você olha esses números, quando eu olho esses números, eu olho e falo, meu, mas isso aqui não conta a história toda. Não conta. Você pode falar, não, mas o PIB está caindo tanto, a indústria no Brasil caiu nos últimos anos, estou inventando, 30%. Tá, mas tem mais gente passando fome? Não estou dizendo que a crise não existe, a crise existe. Agora, tá, as pessoas estão passando fome? Quantas? Onde? Porque você pode falar, a indústria caiu 30% e o número de pessoas passando fome subiu 5%. Um tem a ver com o outro? É nos mesmos lugares? Ou a indústria caiu 30% em São Paulo e tem mais gente passando fome no Acre? E se tem a ver ou não? Como que você vai calcular isso? Como que você vai fazer essa pesquisa? Quantos funcionários públicos você vai precisar fazer isso? Aí eu falo, não, mas a indústria caiu 30%. Legal. Caiu. Chato. E eu recentemente também vi isso. Eu não lembro do nome precisamente, mas você tem campos específicos de TI que estão crescendo 70%, 80%, 100% ao ano. Qual é melhor que o outro? Você tem a indústria caindo aqui e você tem o campo de TI subindo lá. Pode ser que a indústria está caindo porque ela está indo para o Paraguai. Isso está acontecendo agora. Você tem várias indústrias mandando o Brasil a merda, pegando a sua fábrica e indo para o Paraguai. Ou fazendo novos investimentos. Ao invés de abrir uma nova empresa lá no Mato Grosso, abre no Paraguai. Ao invés de abrir porque é mais barato. Você fala, então, mas o Brasil perdeu um investimento. Perdeu. Mas alguém lá ganhou. E alguém aqui no Brasil vai comprar produtos mais baratos, porque lá está sendo mais barato de produzir, então quem compra aqui está comprando mais barato. Qual é melhor? Este número, não, a gente perdeu um investimento de 250 milhões de reais que foi daqui e foi lá para o Paraguai. Foi ruim? Eu não sei. A gente vai receber produtos mais baratos, as pessoas que trabalhariam nessa fábrica vão trabalhar em outro lugar, ou elas vão ficar desempregadas, e alguma delas pode inventar um novo negócio, abrir uma nova, falar, não, eu tô desempregado, então vou abrir uma loja aqui que vira, sei lá, a nova Magazine Luiza. Pode acontecer. Você tem como prever isso? Não. É impossível. Não dá. Toda vez que você olha esses números, você tá vendo só
uma foto, um retrato, meio míope, ainda tirado borrado no escuro, que você olha e fala, mas não sei. Economia não é sobre números, é sobre pessoas. O que elas fazem, o que elas querem, para onde elas vão. O que são os incentivos, quais que são os desincentivos. O que elas estão ganhando, o que elas estão perdendo. E quando você tenta jogar isso em números, tá errado. Os números podem até te mostrar uma história, mas tem tanta informação ali dentro que você sequer sabe de onde elas vieram. Você nem sabe. Da onde que foi impresso o dinheiro no Brasil? Teve esses bancos, tal, teve gente imprimindo dinheiro falso. De onde que veio? Não sei. Por quê? Não sei. Isso esconde informação. E confiar nisso dá problema. Toda vez que você olha para esses dados, toda vez que você olha para isso aí, você pode tirar alguma conclusão que está errada. Porque tem alguma distorção de informação ali dentro que você não sabe nem que ela existe, que você não sabe nem que aquela fonte de informação existe. Você pode olhar e falar, supondo, o setor alimentício no Brasil encolheu 5%, então mais pessoas vão passar fome? Talvez não. Talvez a gente importe alimento mais barato e na verdade o preço dos alimentos caia. Talvez... mas o setor alimentício, o nome de fazenda, sei lá, encolheu 5%, mas o preço dos alimentos caiu também. Mas como assim? Você olha e fala, não, é porque as fazendas ficaram mais eficientes, então elas produzem mais alimento com menos terra, então precisa de menos fazendas, e por isso o preço caiu. Ou se o preço sobe, você fala, não, caiu e o preço subiu, né? Ou às vezes as fazendas ficaram mais eficientes, o preço deveria cair, só que aconteceu alguma coisa com o dólar que faz as importações ficarem mais caras, que sobem o preço da comida. Isso é um exemplo simples. Agora, quando você fala, não, mas o preço dos celulares no Brasil caiu 20%. Mas é porque... Não é porque nada, você não sabe. Você não sabe. Tem tantas coisas acontecendo ao redor da economia necessária para produzir um celular e trazer ele lá de algum lugar da Ásia para cá, que você fala, não, foi esse fator aqui. E por que esse fator aconteceu? Esse é o problema de burocratas e economistas que tentam prever economia com números, que tentam falar, não, a gente vai estimular a economia, a gente vai colocar 300 bilhões aqui, e depois vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e tal coisa vai ser feita. Tá. Supondo que isso vai dar certo. Primeiro, como que você chegou nessa conclusão? Que calculadora fantástica que você tem para puxar a informação de todas as pessoas. Não, é que eu tirei a média. A gente já viu como média funciona, né? E como é que você sabe que isso vai ser bom? Não, porque vai ter mais dinheiro. Vai ter mais dinheiro, mas vai ter mais riqueza? Vai ter mais riqueza na mão de quem? Toda vez que você tenta usar essa informação para intervir, você está no risco de cometer um erro. Um erro de um tamanho que você não sabe, em lugares que você não sabe, contra pessoas que você não sabe, Você não sabe. A resposta correta é não fazer. É não intervir. É deixar que a informação passe uma da outra, uma pessoa para a outra, como o Hayek dizia, a informação está dispersa nas pessoas. É deixar que a informação passe de um indivíduo para o outro através das trocas simples. Quando eu vou no mercado, eu estou dando informação para o dono do mercado. Olha, eu quero esses produtos e não esses. Esse seu produto novo eu quero. Eu consumia tal coisa, eu parei. Ele vai ter pedacinhos de informação e vai tomar uma decisão. Os fornecedores dele vão ter esses pedacinhos de informação e tomar decisões a partir disso. Eles podem cometer erros. Sim, o mercado não é perfeito. Mas ele trata esses erros de uma maneira muito mais racional. E ele lida com muito menos informação de pessoas muito mais próximas ali. Eu consigo até um pouquinho sentir o que vocês estão querendo me dizer nos comentários, ou com uma taxa de likes. Mas eu posso receber 80 dislikes no vídeo, sendo que a minha taxa normal é 20 ou 30, abrir os comentários e todo mundo tá me elogiando, quer dizer... Isso que eu tenho informação só de vocês. Agora imagina um burocrata lá em Brasília, tá lá dentro do Ministério da Fazenda, que tá tentando decidir o que ele vai fazer com o preço da carne. Como? Não dá, não dá. Deixa o livre mercado operar, deixa as pequenas informações passarem de pessoa para pessoa, porque é assim que funciona. Eu tomo uma decisão baseada no que eu tenho aqui e eu faço o que é racional para mim. Essa informação passa para frente. O outro ouve aquilo tal e decide aqui e faz o dele. E a gente faz isso todos os dias e a gente nem nota. Enquanto o governo tenta ter milhares de burocratas para tentar possivelmente processar essa informação, e a gente vê isso, o resultado disso no Brasil hoje, com a crise gigante e não deu certo, a gente, eu e você,
Todo mundo. Você que está vendo esse vídeo, você está me passando uma informação. Você está me dizendo, eu prefiro passar esses últimos 15 minutos vendo ele do que fazendo outra coisa. Você me deu uma informação. E eu vou lidar com essa informação sem sequer saber. Eu vou saber fazer vídeos mais curtos ou mais longos, ou vamos lidando com isso dependendo. E assim funciona. Isso é uma das coisas lindas do livre mercado. Ele opera com pequenas informações e toma decisões racionais que constroem grandes coisas, sendo que ninguém ali está sabendo o que eles estão fazendo direito. Mas funciona. Exceto que quando você tem alguém lá de cima tentando ordenar, dá errado. Esse é o problema, de maneira geral, do cálculo econômico um pouquinho. E para você entender também várias outras coisas sobre estatística, sobre o governo intervindo, sobre como o livre mercado funciona, etc. Uma provocação de coisas que eu quero entrar na frente, mas esse vídeo é útil de várias maneiras. Se você tem alguma dúvida, pode colocá-la nos comentários. Por esse vídeo é isso e tchau, tchau.